Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Vamos lá, peço desculpas pelo pequeno atraso que tive aqui umas intercorrências, mas já estamos lá online. Hoje, dia 7 de novembro de 2025, estamos iniciando a nossa conversa fraterna, nessa sexta-feira, terminando uma semana juntos e iniciando um dia juntos. Bom dia, seu José Reginaldo, seja bem-vindo, Dona Conceição. Bom dia a todos que vão entrando. Rosa, minha querida, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ler o capítulo 148 do livro Palavras de Vida Eterna, da Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo tem como título No Bom Combate. A mensagem é de Paulo de Tarso, em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E Emmanuel nos diz: nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate visamos aos inimigos externos. Olha só, nas lides da evolução há o combate e há o bom combate. Segundo Emmanuel, no combate visamos aos inimigos externos. Brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assentando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus. Olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Interessante, meus amigos. Bom dia, Lorena. Bom dia, Neide, Rosa. Muito interessante essa análise que ele faz do combate e o bom combate, né? E ele deixa bem claro que no combate a gente vai defender algo, mas contra as pessoas à nossa volta, contra o mundo. Eu vou combater, eu vou defender a minha casa contra os ladrões, né? Para que os ladrões não invadam a minha casa. Eu estou me defendendo, é um direito meu, mas esse é um combate que eu tenho que ter, que é possível que lá na frente ele vá ferir alguém. Porque se o ladrão vier bater na minha porta, quiser entrar, arrombar e me roubar, eu vou ter que me defender. Mas o ladrão é meu irmão. E ele está num processo de ignorância. Por isso ele está agindo daquela maneira.
Então, cuidado com o meu excesso, porque ele pode gerar uma consequência. Eu tenho que me defender, mas não tenho que me vingar. Não tenho que ser cruel, né? No combate, a gente visa o inimigo externo. A gente visa quem ameaça e ameaça a nossa posição social, a nossa posição profissional, para que eu possa combater e defender. Sempre algo no aspecto material, possivelmente. E aí a gente cria estratégias, inventa ardis, usamos astúcias para o nosso intento, a nossa vitória. E sempre haverá um perdedor. Então ele coloca aqui, muitas vezes a gente saboreia a derrota do outro. Muitas vezes não, geralmente, né? A gente acaba saboreando as derrotas dos outros que tentaram combater conosco. Porém, o bom combate é aquele que você trava consigo mesmo. É o momento de enfrentar uma doença. Como é que eu estou enfrentando uma doença? É o momento de enfrentar uma decepção amorosa, uma decepção de um filho, de um irmão, de um pai, de um amigo. É a hora de você enfrentar as suas mazelas morais, fazer as suas escolhas. Eu hoje posso ir ao cinema com os meus amigos, mas tem lá o tratamento espiritual na Casa Espírita que eu me comprometi a trabalhar, a participar. Eu fiz um contrato com a espiritualidade. Mas, puxa vida, meus amigos me chamaram para ver aquele filme maravilhoso, depois tomar um vinho. É uma escolha. É uma escolha. E essa escolha terá consequências. E aí você vai lutar o bom combate, que é fazer aquilo que está programado como seu compromisso, ou fazer aquilo que é o que vai te dar um prazer imediato. O bom combate é aquele que você enfrenta quando você tem que se controlar em relação aos outros. Aquilo que o outro provoca em você, a ira, a raiva, a violência, tudo isso está em você. Se não tivesse em você o espírito beligerante, você não iria se armar contra ninguém, porque você não ia ter armas, não ia ter beligerância. O belicoso está dentro de mim, você só desperta. Eu estou no trânsito, o cara passa por mim, me dá uma cortada, eu fico indignado, enlouquecido, vou lá atrás dele, brigo, discuto. Ele errou. Mas o bom combate está no momento em que eu recebo aquela afronta, recebo aquela provocação, que nem é uma provocação. O cara não quis me cortar porque ele me conhece, ele fez porque ele está translocado, alguma coisa tem acontecendo ali, mas eu recebo aquilo como uma provocação. E aí eu reajo. A maneira que eu reagir está relacionada ao combate, ao meu bom combate. Controlar as minhas más inclinações, procurar andar no caminho que a espiritualidade me propôs caminhar. Renunciar. Renunciar, meus amigos. A gente precisa entender que as renúncias não podem ser dolorosas. Se você escolhe um caminho de uma tarefa, de uma missão espiritual, por exemplo, nós estávamos conversando ontem aqui na Casa Espírita, teve a nossa querida Fernanda, que deu uma palestra, trouxe um estudo magnífico, e é uma pergunta. Se você fosse, hoje, voltar a Jesus, como você iria? Se você desencarnasse hoje, como você iria? E entre várias coisas ela falou, uma coisa que me deixou assim pensando, várias coisas, cada um pesca um pouco, né, de alguma coisa. Mais uma vez ela falou, o problema não é a vida material, não é o interesse que a gente tem nos bens materiais, é colocar isso como centro da nossa vida, é negligenciar a vida espiritual. O que eu estou fazendo hoje para progredir espiritualmente? Qual é o meu papel? E aí eu consigo entender muita coisa. A gente precisa refletir sobre tudo isso. Paulo de Tarso, o grande jovem promissor, que seria certamente um sacerdote, já era e seria o maior, se ele continuasse na carreira, quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele transforma a vida dele. E ele começa a caminhar
se libertando dessas vaidades, das questões da terra, encontra um caminho doloroso, árduo, que precisa ter muita força, muita perseverança, mas se transformou, se burilou. O bom combate é se burilar. Pensa nisso. Hoje a nossa conversa vai ser breve, porque eu estou com alguns compromissos, mas eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Até o caminho de Damasco, ele estava em função dos louros mundanos, Paulo de Tarso, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado, não desistiu. A gente, no primeiro percalço que a vida nos oferece, a gente já entra em desespero, já entra em depressão e sofre, e acha que o mundo está contra a gente, que Deus virou as costas, né? Todos nós vamos passar pelo nosso Calvário. Lembremos disso. Vamos combater o bom combate na hora do nosso Calvário, na hora das nossas dores, das nossas complicações. Ali é que a gente vai ter essa resposta de nós mesmos. Fica a dica. Obrigado, Lorena. Também achei. Olha só, questão 209 para a gente encerrar nossa conversa um pouco mais breve hoje. Nossa mente é um aparelho de rádio, transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. De repente, depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Pensamento positivo, educação na mente, vamos olhar e buscar realmente o nosso progresso através da nossa razão, racionalizando com amor, que aí a gente vai chegar do lado de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Tenham um excelente dia. Desculpem a celeridade do trabalho, mas eu estou enrolado. Eu só vim aqui rapidamente para dar esse abraço em vocês e agradecer por vocês me fazerem uma pessoa melhor por causa disso aqui. Um beijo, bom dia a todos, um ótimo fim de semana, paz e bem.